convosco. Boa noite a todos. Se vocês puderem se colocar em pé, fiquem em pé por um instante para nós agradecermos a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Por favor, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta reunião de ministério desta região eclesiástica 1003. Pai, eu coloco nas tuas mãos cada uma das nossas igrejas, pastores, pastoras, líderes, irmãos, irmãs, simpatizantes, Senhor, das nossas igrejas, da tua obra, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a cumprir o plano do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar. Como vocês sabem, nós estamos aqui durante todo este ano fazendo as palestras do livro Os Valores do Reino de Deus, do Osiel Gomes. E hoje nós estamos no capítulo número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Toda essa base, claro que a gente só coloca alguns pontos e dentro do livro a gente vai ver a visão geral. Então, o versículo base que ele coloca aqui, Mateus 5, 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. A leitura é de Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar ao seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. O ponto primeiro aqui, que ele faz a subdivisão do capítulo, é: o evangelho não é antinomista. E ele vai explicar o que é antinomismo. A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Ele vai fazer um paralelo dos dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas querem abrir mão de qualquer tipo de regra, qualquer tipo de norma. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada, que é um conceito filosófico que impera muito nos nossos dias, e a gente observa isso nas discussões, na forma das pessoas falarem. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. O que nós sabemos que há outra distorção que a gente tem que prestar bastante atenção nisso que acontece nos nossos dias. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras, que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Todos nós temos conhecimento, isso aqui é apenas para a gente ter a lembrança do que acontece, mas a gente vive isso no dia a dia, no trato com os irmãos, na conversa com as pessoas. Nós ouvimos isso até da boca das pessoas. Assim, parece às vezes que é uma coisa distante, mas não é. As pessoas estão o tempo todo envoltas com esse tema. 2. A lei e o evangelho. Conforme visto no capítulo anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21 vemos claramente isso.
A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Então, sabemos claramente disso quando o Senhor Jesus repete a lei e depois acrescenta algo a ela ou amplia o entendimento dela. Atente para os mandamentos, não matarás. Aí Jesus ele vai fazendo um comparativo. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e o aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Como eu falei, né? Ele amplia o entendimento. Jesus, ele ensina com profundidade. 3. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, é como se a pessoa dissesse, se você não fizer X, você não vai obter o resultado. Quando eu falo X, pode ser qualquer coisa. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Então o legalismo coloca todo tipo de lei, o antinomismo tira toda e qualquer lei. Assim o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Então nem um lado, nem o outro. Todos nós sabemos que a principal mensagem da nossa igreja no sentido das coisas é a moderação. É você analisar os dois lados e procurar termos convergentes. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmam os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais. Então nós sabemos disso. E válidos em qualquer época e cultura. Isso é uma coisa que a gente tem que levar, porque essa interpretação que abre e que não permite que as pessoas entendam princípios e valores, elas acabam trazendo uma grande confusão, como se o texto fosse só para aquelas pessoas lá atrás. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. E eu acho que aqui a nossa igreja se encaixa muito bem, porque nós procuramos zelar por essas duas partes e não cair nem de um lado e nem do outro. O segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. 1. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento no Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Não é por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. 2. A cólera no texto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. E é aqui que entra a interpretação moderada. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas
se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Isso é uma coisa comum. A ira faz parte da emoção humana. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Então, se irou com alguma coisa, logo se estabelece o controle. 3. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, entre aspas, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego Geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Veja que o ensinamento de Jesus é ampliando o entendimento do mandamento. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. São assuntos que nós tratamos todo dia, que nós falamos sempre, que estão presentes nas nossas mensagens, mas nós não podemos dormir e deixar de pregar esses valores do reino de Deus, porque são eles que moldam o caráter das pessoas. Terceiro e último ponto desse capítulo: a oferta do altar e a desavença. 1. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5, 24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração, e os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. E aqui você vê que eles vão trazer o ensinamento mais profundo. Naquela época,
quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último, no caso aqui, quadrantes, que é de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Então tinha um preço. A pessoa tinha naquela época que ser sentenciada a fazer aquele pagamento, como se fosse hoje uma multa, né? Uma multa de trânsito, uma multa que a pessoa possa receber aí em algum estabelecimento. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indignação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? E isso, hoje, nos nossos dias, tem acontecido muito. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Então vocês vejam que esta reflexão, ela nos traz os valores do reino de Deus, que vocês possam ler o livro, tem muito mais coisa. Claro que aqui eu faço só alguns pontos para que nós possamos pensar e refletir sobre isso. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por esta pequena reflexão, ó Deus, que nós fizemos aqui neste momento. Que esta palavra poderosa, Senhor, possa